Olha a série, Pablo. Olha a série do canal. O Olho de Horus. Pessoal, o Maurício conhece bastante sobre o Egito, mais que nós, pelo menos. Tenho certeza que alguma coisinha legal ele vai falar para nós. O portal, aquele ali é o símbolo mais importante do Egito. O sol alado ele é comum em duas civilizações, na civilização maia e na civilização egípcia. É o símbolo de Amon-Ra. Nós temos um sol ali no centro e as asas, elas sempre representaram proteção para um local, seja uma pirâmide, seja um templo. Então essas asas são bem presentes na simbologia egípcia. E esse sol alado então é o símbolo de Amon-Ra. Amon ele simboliza o espírito do sol e Ra representa o sol visível. Então a gente vê que o sol no Egito, e não só no Egito, em outras civilizações também, ele era sempre um símbolo que nos remetia ao mistério, essa ideia do mistério que está por trás de todas as coisas. Na minha visão é também isto, mas também um pouco diferente sobre este símbolo. Na minha opinião, ele é o buraco negro, ao qual os deuses do sol utilizam como portal para vir para cá, e é uma coisa que flutua, por isso é representado com asas. É a porta que os deuses do sol utilizavam para vir para esta dimensão, atravessando o corpo de Nut. Faz sentido. Ele tu vai adentrar. Já adentrei. Com respeito. Vai virando, vai virando. Olha, Maurício, é grande. E ela disse que é a menor de todas as exposições. Então esse é o deus Anubis. Ele é considerado um deus psicopômpico dentro do Egito. Ele faz a transição, digamos, das almas para o outro lado. E o Egito tem muito disso, né? O Egito ele usa muito o simbolismo dos animais. Porém, a gente pode achar às vezes que pela civilização egípcia usar animais, ela é mais atrasada, digamos, do que a grega ou a romana, que utilizam deuses em formas humanas. A gente pode estar às vezes enganado. Os egípcios tinham um profundo conhecimento da natureza, então usavam esses simbolismos relacionados ao reino animal, né? Algo curioso também no Egito é que a mulher tinha papéis tão importantes quanto os homens. A nossa civilização ocidental ela tem muito forte o patriarcado, mas em muitas civilizações a mulher tinha o mesmo papel do que o homem, ou inclusive tinha papéis muito mais importantes que o homem dentro da hierarquia política, social. E no Egito é algo interessante, as mulheres não adotavam o sobrenome dos homens, era o contrário, os homens é que adotavam o sobrenome das mulheres. E nós temos aí mulheres muito conhecidas, muito famosas dentro do Egito, e muitas delas ocuparam cargos muito importantes, inclusive o cargo de faraó, né? Faraó mulher. Os degraus na cabeça de Ísis, a Ísis, além de ela representar a deusa da sabedoria, a deusa do amor, a deusa da verdade, então por estar relacionada à sabedoria, ela tem esses degraus em cima da cabeça. A palavra Ísis vem de is, que significa degrau, degrau. Então representava essa escalada do ser humano e de toda a natureza em direção ao mistério. Aqui nós temos novamente outras representações de Anubis e aqui no processo de mumificação, né? A mumificação, numa leitura um pouco rasa, pode representar uma ideia de materialismo, ou seja, um certo apego à matéria, um certo apego ao corpo físico. Porém, a literatura esotérica ela fala que é justamente ao contrário. A mumificação ela era um processo para ajudar nesse processo aí de saída do corpo
e de ir para o chamado Amenti. Então, no Egito, essa terra de Amon, que era Amenti, que os cristãos chamam de céu, que outras civilizações têm outras formas de denominar isso. Essa transição para o Amenti era ajudada por esse processo de mumificação. Era todo um rito que se fazia, só que esse rito de mumificação não era para qualquer pessoa, era somente para aquelas pessoas que tinham, né, homens e mulheres de nível sacerdotal. Quando a civilização egípcia começa a cair, aí esse processo de mumificação, então, vai começar a ser feito por pessoas que tinham condições de pagar por esse rito, que era um rito de ajudar justamente nesse processo de desdobramento, de separação do corpo, né? Separação da consciência da parte física. E o que pode também gerar confusão, né? A tumba, ela é diferente do sarcófago. A tumba era onde era feito esse processo de mumificação, onde havia o desencarne da pessoa, e a tumba normalmente ela era de madeira. O sarcófago é diferente, o sarcófago ele era de pedra e era em criptas subterrâneas ou dentro da grande pirâmide, onde se faziam as provas iniciáticas. Então o sarcófago eram as provas iniciáticas. A tumba é diferente, a tumba era onde havia o famoso caixão de hoje em dia, onde a pessoa era depositada para se separar do corpo. A deusa Sekhmet também tem um simbolismo bem bacana, ela tem um rosto, né, de leão, é uma deusa, é uma leoa, com corpo de mulher, obviamente, e ela está relacionada com o karma. Da mesma forma que Maat era a deusa da justiça, a deusa do Dharma, a deusa da verdade no Egito, a Sekhmet representava essa lei complementar da natureza que seria a lei do karma. Então é interessante, né, essa ideia de uma deusa leoa. Como que se comporta uma mãe leoa, né? A mãe leoa, quando os filhotes estão comportados ao redor dela, ela fica tranquila. Agora, se os filhotes começam a sair muito longe, começam a aprontar, ela vai lá e traz de volta. Então é mais ou menos como funcionaria essa lei da natureza, a lei do karma, né? Uma lei de justa retribuição, uma lei de equilíbrio, que seria uma lei que anda junto com a lei do Dharma. É uma lei que dá sentido para todas as coisas na natureza. Uma das trindades no Egito era Ísis, Osíris e Horus. O Osíris ele representa o pai, Ísis representava a mãe e Horus representava o filho. E o interessante é perceber que todas as religiões têm as suas trindades e todas elas têm o aspecto feminino. Então no Egito nós temos a deusa Ísis representando o aspecto feminino da natureza. O nosso ocidente aqui acaba herdando, claro, uma tradição muito patriarcal, que acabou desconsiderando o feminino. Então nós temos um pai, um filho e um Espírito Santo. Porém, se a gente for estudar todas as religiões, todas elas têm um pai, uma mãe e um filho, e algumas ainda inclusive têm um pai, uma mãe e uma filha. Então a gente percebe essa negligência do feminino, no caso do cristianismo, e a gente vai ver ao longo da Idade Média muitas instituições, muitos grupos tentando trazer de volta esse aspecto feminino. Um deles foi os Templários, que trouxeram de novo a imagem de Maria. Buscaram resgatar de novo essa imagem da Mãe de Jesus como o aspecto feminino que ficou negligenciado na Idade Média. A gente sabe o problema que foi na Idade Média, inúmeras mulheres sendo mortas, a repressão do feminino. Então essas seriam umas consequências dessa negligência do aspecto feminino que a gente acaba presenciando com o cristianismo. Tá que nem uma boate aqui dentro. Aqui tem uma rave. O interessante é que a palavra Egito, ela não era usada pelos egípcios. A palavra Egipto vem de Aegyptus, que significa terra de mistérios. Muitos filósofos pré-socráticos, se não a maioria deles, foram para o Egito para terem as suas iniciações dentro da Grande Pirâmide ou dentro das criptas subterrâneas. E quando chegavam no Egito, chamavam aquela terra de mistérios, Aegyptus. E hoje, então, nós conhecemos esse nome Egito através dos gregos. Os próprios egípcios chamavam a sua terra de Taneteru ou Tanétero, ou também chamavam de país de Kem. Então tem duas formas aí que a gente já ouviu falar.
E Taneteru ou Taneteros significaria terra dos deuses, e país de Kem, inclusive, teria uma relação com alquimia. País de Kem, um dos berços da alquimia. Obviamente, se a gente for voltar mais no tempo, a gente vai perceber que maias, egípcios, hindus vão ter influência de uma civilização mais antiga, que é Atlântida, e que a Atlântida, então, seria o verdadeiro berço da alquimia, que depois passou para os dois lados, né? Antes do último afundamento da última ilha de Atlântida, que teria sido Poseidones. E em algumas civilizações a gente vê, não só no Egito, mas também na Grécia e em Roma, essas curvas que aparentemente, como o Hélio acabou de falar conosco aqui, parecem não dizer nada, mas representam a curva da história. Existem momentos de apogeu civilizatório, existem momentos de decadência, de Idade Média, de obscurantismo. Então essa curva aí se representaria a retomada da cultura, da tradição, um auge civilizatório e depois, de novo, um período em que se perdem os valores, se perdem os princípios. E muitos historiadores já têm falado desde o século XX que hoje nós vivemos um período, apesar de muitos grupos e muitas pessoas buscarem a espiritualidade, num contexto geral nós estaríamos aí num período de baixa, né, de perda de tradições, de princípios, de valores e de ética. Só que no meio de tudo isso a gente está retomando, então muita gente, muitos grupos estão retomando esses princípios, essas sementes, essas tradições de milênios atrás, né? O obelisco também é outro símbolo presente em muitas civilizações. As pessoas que esculpiam o obelisco no Egito, eles procuravam uma pedra única. E há também vestígios no Egito e em regiões ao redor do Egito de pedras únicas que começaram a fazer o obelisco e pararam no meio do caminho porque começou uma rachadura. E a gente se espanta com o tamanho dessas pedras, com o tamanho desses obeliscos, e é difícil de entender como é que eles transportavam depois essa pedra única, porque ela ficava deitada, eles esculpiam o obelisco e depois levavam para uma distância muito, muito grande, né? Uma distância enorme com relação ao local onde estava sendo feito o obelisco. E o obelisco tem um simbolismo bem interessante também, são os 4 elementos da natureza, terra, água, ar e fogo, em conflito, né, em atrito, buscando justamente um quinto elemento, um quinto estado de consciência, que está presente não só na natureza, né, está presente também na experiência humana, onde nós teríamos, segundo os egípcios, 4 corpos, né, o corpo físico, o corpo energético, o corpo astral e o corpo mental, buscando um quinto estado de consciência que a gente poderia chamar de espírito, alma imortal, eu sou, eu quântico. Aí as tradições têm as suas diversas formas de denominar esse mistério que habita na natureza e também em nós, né? Outro símbolo presente também na civilização egípcia é a esfinge. Se fala que originalmente ela tinha asas, inclusive. Seria um monumento dedicado à evolução de toda a natureza. Ela teria corpo de touro, garras de leão, asas de águia, originalmente asas, e a cabeça humana. Há vestígios na parte de baixo da esfinge que mostram que a água, em algum momento, há milhares de anos atrás, essa água foi deteriorando a base dessa esfinge, né? O Napoleão Bonaparte levou uma comitiva de soldados, de pesquisadores e, infelizmente, os soldados que Napoleão Bonaparte levou junto começaram a usar a cabeça da esfinge como mira e começaram a atirar, tiveram tiros de canhão que começaram a danificar a cabeça da esfinge. E quando ele chegou lá, somente a cabeça estava para fora, ela estava toda soterrada, né? A areia cobria todo o corpo da esfinge e somente a cabeça estava para fora, e ele pediu então para que aquela comitiva que foi junto com ele tirasse aquela areia para descobrir o que tinha embaixo. E tinha realmente o corpo dela, então mais uma vez ela foi redescoberta, né? Porque várias vezes ela foi soterrada com areia. Tá, e aqui, o que é isso aqui? Uma churrasqueira. Viu, gente? Que bom que a gente veio com o Maurício Bacara aqui para o museu, porque ele conhece bastante sobre o Egito. Ele pode nos falar um pouquinho melhor. Para os egípcios, a sede da consciência humana está no coração. E o interessante é fazer um paralelo, inclusive, com o Santo Graal. O Graal como uma espécie de cálice que guarda justamente todo esse, né, que recebe todo esse impacto
que a pessoa vai cultivando de pensamentos, de sentimentos, de emoções ao longo da encarnação. Então, se esse vaso, se esse coração aqui fosse mais pesado que a pena da verdade, que a pena de Maat, logo nós teríamos que voltar para uma nova experiência. Agora, se o coração, se esse pequeno vaso aqui, se essa sede da consciência fosse mais leve do que a pena, então a pessoa já tinha atingido o nirvana, já não precisava mais voltar. E aqui nós temos o Thoth também, o escriba dos deuses, justamente ali anotando o que foi feito, o que não foi feito, quais foram as nossas intenções aqui na experiência terrena. Então é um quadro bem simbólico, que tem muito mais elementos, mas que representam justamente isso, essa experiência de fazer a transição para o mundo oculto. Bom, pessoal, é isso aí. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que tenha ficado bom. Eu não sei porque eu vou editar este vídeo agora. Se você gostou, deixe o seu like, por favor. Bom, nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!